Se o Pierre deixar, porque fala... Opa, tudo bem, Pierre? Tudo bem? Como é que é o nome dele mesmo? Valdinei Garcia. Ah, Valdinei Garcia. Boa tarde, Tony. Vocês estão de uniformes hoje? Não. Então, para nós não perder... Preto, esse aqui é azul, né? Para nós não perder tempo, nós temos gols aí hoje ou não? Temos. Só tem as imagens, né? Imagens só. Tá. A gente pode até rodar, porque também é o seguinte, viu, Pierre? Só para dar um pitaco, depois vocês falam. Eu falei na abertura do programa, eu fico pensando como é que deve estar o vestiário do Rio Branco. Porque você tomar 13 gols e fazer em 3 jogos contra o Atlético, contra o Maringá e contra o Coxa. E ontem o Coxa brincou, eu até assisti e ouvi a imprensa daqui de Curitiba, e os caras falaram, o Rafinha, com 40 anos, está entortando toda a defesa do Rio Branco. O Josué, que saiu do departamento médico agora, e eles falavam, ninguém encosta nesses caras, não chega um jogador ali. E aí você recuperar o psicológico desses jogadores, que individualmente, na minha opinião, eles são bons jogadores, mas como grupo não deu certo. Boa tarde, Tony. Boa tarde, Valdinei. Tudo ótimo. Boa tarde ao público de casa. Foi uma partida horrível. Eu até falei mais cedo que, na minha avaliação, o 4-0 ainda ficou barato. O 4-0 para a equipe do Coritiba... Tiraram o pé, né? Tiraram o pé. A equipe do Coxa, de fato, não quis... No segundo tempo parou. Exato. O time do Coxa não quis um placar mais elástico. O time do Coxa não quis se expor ao risco de uma contusão, de uma lesão, até mesmo de um desgaste físico, muscular. Porque tem Atletiba, inclusive. Também tem isso. Tem o quê? Atletiba, não tem? Já teve Atletiba, já foi. Eu tô igual tem a sequência do campeonato, tem a sequência do campeonato. Tem um amigo nosso que fala assim. E aí a equipe do Coritiba ganhou com propriedade. O Rio Branco não fez absolutamente nada em campo ontem. O sistema defensivo foi horrível e foi uma partida que eu digo pra você. Não vou falar que é pra se esquecer, porque a gente tem que aprender com os erros, mas uma partida para não ser revista. Mas qual é o erro ali? Todos. Então não tem que tirar nenhum. Tem que arrumar desde o começo. Porque foi péssimo. Agora não péssimo dá dos tempo, péssimos. né? Foi o pior jogo. Aquele jogo ainda contra o Atlético, deu para tirar alguma coisa. Mas ontem não tira nada. Cada vez que eu ouço o pessoal falando, eles dizem assim, esse foi o pior jogo do Rio Branco. Parece que só está piorando. O pior jogo é sempre o seguinte, né? Que barbaridade, né? É horrível. Agora, esse é um mistério, porque é um time, individualmente, são bons jogadores, com história para contar. Né? Eu não vejo culpa no Marcos Amaral, não consigo ver. Porque ele é um cara de 20 anos. Apostou nos jogadores, né? Há 20 anos ele faz isso. Né? Ninguém imaginava, muito menos o Marcos Amaral imaginaria que o Rio Branco ia estar nessa situação, nesse momento do campeonato, Tony, e agora... Mas foi ele quem montou e, assim, ele é o principal culpado porque ele é o gestor, é ele quem contrata, ele quem paga, ele quem... É claro que... Mas indicado pelo técnico que estava aqui. Também, mas quem escolheu o técnico? Quem assinou com o técnico? É que não deu certo, não adianta. Não engatou, não deu ali. Não deu. E aí a gente tem N fatores. Agora, eu comentava mais cedo aqui na TVCI que, na minha avaliação hoje, é mais fácil para o Rio Branco se safar, a gente torcer contra os adversários do Rio Branco do que a favor do próprio Leão da Estradinha. Uma pena. E o pior é que os resultados não têm ajudado muito. Mas, até o Andraus ganhou no Cascavel, lá em Cascavel. Pois é, estranho isso. Então, fica agora a obrigação, deveres e casas tem que ser feita. Essa sequência domingo, aí, ó. Contra o Londrina tem que ser devido à morte. Vencer. Aqui. 4 da tarde, Exato. Campo cheio, porque é a salvação do Rio Branco, né? Depois pega o São Joséense 3h30 da tarde na quarta-feira. Lá no estádio Xingu. Isso. E depois fecha com o Cascavel no sábado. Regional. Tem mais 2, né, fora depois, né? É São Joséense e Cascavel. Tá certo. São Joséense e fecha com o Cascavel num sábado, 4 da tarde. Temos a classificação, Vamos Tony. lá. Vamos acompanhar? Para o pessoal de casa entender como o cenário nesse momento é complicado do Rio Branco. Primeiro, o Rio Branco, aqui, primeiros resultados, né? Então a gente tem lá o 4-0 do Coritiba em cima do Rio Branco e hoje o Atlético enfrenta o São Joséense, né? Algum resultado aqui te chamou a atenção, Valdinei? O 0-0 do Paraná Clube, talvez? Não, o maior resultado foi 2-0 do Andraus em cima do Cascavel e em casa. Pois é. Vamos agora sim para a classificação. Vamos acompanhar agora a classificação do campeonato. Aí o pessoal vai dizer, Pierre Andrade, essa classificação não está certa. Inclusive eu mesmo falei hoje, tá? Desculpa, Pedro, inclusive por isso. Porque o Paraná Clube aparece na 11ª posição com 6 pontos e o Rio Branco fora da zona de rebaixamento com 6 pontos. Mas o que acontece? Nas últimas horas, o Tribunal de Justiça Desportiva acatou o pedido de
suspensão do jogo Paraná Clube e Cascavel, onde o Paraná fez 6 substituições. Então, o ponto que o Paraná tinha conquistado nessa partida, chegava a 7, aí o Rio Branco seria o primeiro na zona, por enquanto ele está suspenso. Então, nem tem o ponto do Cascavel, nem tem o ponto do Paraná Clube, não tem, por enquanto, o resultado definido dessa partida. Ela pode ser refeita, pode ser anulada, pode ser vitória para o Cascavel, não se sabe ainda. Então, por enquanto, o Rio Branco está fora, mas percebe como a equipe do Paraná Clube tem um jogo a menos. A tendência é do Rio Branco voltar para a zona de rebaixamento. Pois é. A gente espera que não. E aí, por isso, o jogo contra o Londrina se faz ainda mais necessário. Faz o necessário para botar o Andraus e torcer. Também vai ter o encontro do Andraus contra o São Joaense também. Também. Vamos acompanhar, inclusive, a próxima rodada? Daí o pessoal vai entender melhor. Olha só, então, na próxima rodada, que jogo é aquele ali, Valdinei Garcia? Rio Branco e Londrina. Uma final para o Rio Branco. O São Joséense pega o Paraná Clube. São 2 times que você viu e estão lá embaixo, na zona de rebaixamento. O Andraus, que está à frente nesse momento do Rio Branco, vai pegar o Cianorte, que é uma das equipes líderes do campeonato. Uma das equipes que está ali no topo do campeonato. Mas você tem que ver, ontem deu 566 pessoas no jogo do Cianorte. Ontem. Pois é. E o Rio Branco está colocando no mínimo 3 mil, 4 mil, para você ver a diferença. Não pode um time da grandeza do Rio Branco cair de novo. Não. Acabou de voltar, acabou de conseguir essa A torcida reestruturação. não merece isso. É isso. A torcida não merece, o litoral não merece. O Rio Branco é tradicional demais para estar na segunda divisão do Campeonato Paranaense. Aliás, Ninguém Então esperava. tem que colocar na cabeça dos jogadores que o time do Rio Branco é grande, o torcedor cobra, o torcedor é grande. Então vamos fazer, vocês pegaram o Rio Branco na Série A, pelo menos deixar na Série A. essa é a expectativa de todos. Então, torcida convocada. Eu entendo o torcedor que vai falar agora nesse momento. Eu não vou não, mas futebol se faz no estádio. É a hora do única torcedor ir. saída, é vencer esse jogo aqui e depois buscar alguma coisa lá fora. Exato. Essa é a... Os ânimos dos torcedores estão muito altos também, os ânimos estão acirrados. O torcedor tem que ir ajudar, não começar a xingar, jogar. Não pode jogar objetos no campo. Foi jogado domingo passado, então tem que prestar muita atenção. O Rio Branco pode ser punido. Pois é. Quem perde é o Rio Branco. É uma pena, mas eu desejo muita sorte aí aos jogadores, né, que consigam reencontrar o futebol, porque eles estão sim abalados psicologicamente, não tem como não estar, né? E jogando em casa vai ser uma pressão danada primeiro para cima do Londrina, mas se vacilar, os jogadores vão acabar sofrendo essa pressão. Exato. Né? Então tem que estar todo mundo bem preparado. Valeu, meus amigos. Valeu, Tonico. Muito obrigado, meu querido. Voltamos segunda-feira, então, aqui. Se Deus quiser, com vitória do Leão. Comemorando Amém. a vitória do Leão e a nação rio-branquista junto. Sem Amém. dúvida. Torcedor, nenhuma. não deixe para a última hora. Vá ao estádio, compra seu ingresso, incentiva o Leão em busca dessa vitória. Essa vitória é tão importante para a nação rio-branquista também. Valeu, amado Depois Batista. vocês falam que eu é que falo muito, né? Não, vou te Você contar. e ele dominaram o Eu não quadro, eu é que falei falo nada. muito. Você não para de Não, falar. Tonico. Você Você parece chamou Antônia.